Presidenciais 2016. Um ano eleitoral intenso com 3 eleições. Já se deram 2 e a terceira e última eleição deste ano vai ser no dia 2 de outubro. 3 candidatos estão na corrida. Um deles persegue a sua reeleição, Jorge Carlos Fonseca. E é com ele que vamos estar aqui ao longo destes minutos. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Como é que se apresenta? Bom, eu apresento-me como um candidato entre 3, mas um candidato que até agora desempenhou as funções de Presidente da República do país durante um período de 5 anos e que teve um desempenho que, na avaliação de 90% em média dos cabo-verdianos, durante 5 anos seguidos, foi um desempenho muito positivo, ou muito bom ou bom. E também um presidente que se apresentou com uma ideia de um presidente junto às pessoas, que creio que cumpriu esse desidrato de postura, que exerceu uma gestura de influência sobre o conjunto dos poderes e assegurou estabilidade política, institucional e social no país durante 5 anos e ajudou também para que o país ganhasse credibilidade interna, internacional e estivesse na situação em que está hoje. E que motivos sustentam a sua recandidatura? São 2 tipos de motivos. Pelos sinais que tenho tido, não só de contacto direto com os cidadãos de Cabo Verde em todas as ilhas e concelhos do país, mas também com os cabo-verdianos nas comunidades do exterior, pelos sinais emitidos por observadores da vida cabo-verdiana, seja observadores nacionais ou observadores estrangeiros, por sinais objetivos de estudos de opinião e de sondagens de vários anos que me dão, como eu lhe disse, um desempenho muito bom ou bom, que variou de 87,3 a 91,2. Esse, digamos, é a primeira ordem de motivos, isto é, estou numa posição confortável, tranquila quanto ao grau de aceitação do meu desempenho por parte dos cabo-verdianos. E essa aceitação é transversal a toda a sociedade cabo-verdiana e a todos os quadrantes políticos. Inclusivamente, creio que é uma taxa de avaliação muito boa e boa, pouco normal em democracias. Por outro lado, entendo que, com base nisso, com base na experiência acumulada, com base no meu percurso de político independente, com uma voz autónoma e num contexto político novo, resultante de eleições legislativas, nomeadamente, que eu sou a pessoa que está bem posicionada por conhecimento que tenho dos problemas do país, dos problemas internacionais, pelo percurso político iniciado com os 17 anos de idade e, sobretudo, o meu perfil de personalidade suprapartidária, verdadeiramente um candidato independente, posso continuar a ser um fator de equilíbrio do sistema político, um árbitro, um moderador e cooperar de forma aberta, leal e construtiva com o novo governo para ajudar a resolver os problemas que o país enfrenta e que são, no essencial, problemas de crescimento da economia, os problemas de desemprego, sobretudo jovem, os problemas da insegurança, de qualificação da democracia, que passa nomeadamente pelo reforço do poder local, pela diminuição das desigualdades sociais e pela redução das assimetrias regionais. Ora bem, Jorge Carlos Fonseca não tem nenhum core partidário. E quais são as razões fundamentais para esta escolha? Não, olha, de facto, como se sabe, em Cabo Verde, eu deixei as lides partidárias desde 1998, portanto há muitos anos. Sim, pois. Optei por fazer uma militância cívica e política, por estar envolvido na atividade académica e de investigação científica na área do direito. Fui professor,
ajudei a fundar um estabelecimento de ensino superior ligado ao direito às ciências sociais, publicava livros e decidi candidatar-me a Presidente da República em 2011 como um projeto também de cidadania. E, portanto, eu creio que Cabo Verde precisou e continua a precisar de um Presidente que tenha experiência, tenha sentido de Estado, seja uma pessoa equilibrada, tenha conhecimentos profundos sobre a realidade política, social e cultural de Cabo Verde, conheça as relações internacionais, tenha conhecimentos e amizades no plano externo e uma pessoa que seja capaz de dialogar com qualquer tipo de governo, de qualquer cor política. E eu entendo que se eu conseguir ser um fator de equilíbrio num contexto político marcado por uma coexistência, digamos assim, com um governo provindo de uma área política diferente daquela que me apoiou em 2011, há hoje razões, maiores razões ainda, para que eu seja fator de equilíbrio. Como disse, não quis associar a nenhum partido pelas razões que apresentou. Como considera o seu mandato com o governo anterior e o que espera deste novo governo? Quer dizer, eu, no essencial, apesar de, na campanha que antecedeu 2011, empolou-se muito o facto de eu ser de uma área política diferente da do governo. E então, na altura, alguns segmentos minoritários acenavam com o fantasma de que eu poderia ir impedir a governação, perturbar a governação, fazer oposição ao governo. E eu demonstrei durante estes 5 anos, eu creio que isso é líquido, seja por análise e observações de nacionais cabo-verdianos, seja por parte de observadores estrangeiros, de que eu coexisti e trabalhei com o governo do PICV, garantindo ao país sempre uma estabilidade política e institucional. Cabo Verde não passou por nenhuma crise política ou institucional relevante e, portanto, no essencial, a cooperação com o governo foi positiva, foi normal. O que não impede que tenha havido, algumas vezes, diferenças de opinião entre o Presidente da República e o chefe do governo, nomeadamente. Mas isso é normal em democracia e mais normal ainda se nós pensarmos que o Presidente da República provinha realmente de uma área política diferente da área de política que sustentava o governo. Pois bem. Mas perguntou-me em relação a este governo, quer dizer, é um contexto político diferente. Neste momento temos um governo de uma maioria do MPD, um chefe de governo que é o líder desse partido, e é um partido que me apoia nesta candidatura. Poder-se-ia pensar, e algumas vozes têm dito isso, que isto não seria bom para a democracia cabo-verdiana, haveria um perigo de hegemonia política, seria pôr todos os ovos no mesmo balaio, no mesmo cesto. Mas esse tipo de raciocínios peca por um elemento importante. É que eu, Jorge Carlos Fonseca, contrariamente ao que podia passar-se em 2011, em que o meu adversário era, ou tinha sido, pouco tempo antes de se candidatar, era primeiro vice-presidente do partido do governo, era o número 2 do partido chefiado pelo primeiro-ministro. Portanto, eu sou uma pessoa independente dos partidos políticos e, apesar de ter o apoio político do MPD, mas também tenho o apoio político do presidente do UCID, do PTS, tenho o apoio de muitas personalidades independentes e de muitas personalidades militantes e eleitores também do PICV. Eu, para ter uma avaliação muito positiva de 90% dos cabo-verdianos, são cabo-verdianos de todos os quadrantes políticos, naturalmente. E a minha postura com o novo governo vai ser a mesma. De isenção, de imparcialidade, de equidistância, e procurarei trabalhar com o novo governo e com o primeiro-ministro nessa mesma base. Acompanharei a atividade governativa, serei uma voz cooperante, procurarei sempre a cooperação aberta, leal, construtiva, positiva, mas sempre com uma voz autónoma, uma voz independente, e capaz de sugerir, de contrapor, de propor soluções
e, se for necessário, também de criticar ou de denunciar se forem medidas que não esteja de acordo e a que eu entenda não serem as mais adequadas para o país. Pois bem, é facto que é uma maioria parlamentar do MPD e o poder local é maioritariamente de Ventoinha. Agora, o que isto representa, a seu ver, para os novos tempos? Olha, desde logo, a nova configuração do quadro político cabo-verdiano é ditada por eleições livres. Os cabo-verdianos é que escolheram como entenderam que era o melhor para o país. E, portanto, nem eu, como Presidente da República, nem a senhora como jornalista, nem ninguém pode mudar esse quadro. Quer dizer, esse quadro é ditado pelo voto dos cidadãos e, portanto, é um quadro legítimo. E, portanto, eu, como Presidente da República, sendo reeleito, como espero, eu tenho que trabalhar nesse quadro político. Naturalmente que os grandes equilíbrios nacionais, quando falamos de grandes equilíbrios nacionais, estamos a falar, sobretudo, do Presidente da República, da maioria parlamentar e do Governo. Não é que o poder local seja indiferente aos equilíbrios globais. O poder local é um poder democrático autónomo, tem as suas especificidades. As escolhas dos cidadãos têm em conta particularidades atinentes a cada concelho, a cada comunidade local. O que lhe posso dizer é que, neste contexto, naturalmente o Presidente da República tem que estar atento para que os grandes equilíbrios fundamentais sejam preservados, de forma que haja estabilidade política, de forma que os princípios de democracia sejam salvaguardados, de que não haja excessos. Isso cabe em primeira mão ao Presidente da República, mas também a outras instituições do Poder do Estado, aos órgãos do Poder Judicial, mas sobretudo também às instâncias da sociedade cabo-verdiana, às instâncias da chamada sociedade civil, que são órgãos informais também de controle, de fiscalização do poder político. Mas igualmente ao próprio MPD. O MPD tem essa maioria forte, tem o governo, também tem a maioria das câmaras e o próprio MPD tem que estar atento responsavelmente para que esses equilíbrios sejam mantidos, sejam preservados e não haja, digamos, qualquer tentação ou perigo de uma hegemonia política que ponha em causa a aplicação de regras e princípios que são fundamentais no Estado de Direito Democrático. Jorge Castro Fonseca, falando agora da segurança, o que é que considera ser o estado de segurança a nível interno? Os níveis de insegurança que nós temos hoje em Cabo Verde, designadamente nos principais centros urbanos, são pouco razoáveis, são excessivos. Daí que eu tenha, mesmo nestes 5 anos, tenha de forma insistente dito que é preciso reduzir a dimensão da insegurança a níveis comunitariamente suportáveis. Isto é, não se pode pretender realisticamente que a insegurança seja eliminada, reduzida a zero. Normalmente nós temos é que, sobretudo nas democracias, em que às vezes há uma espécie de confronto entre as exigências de liberdade e as de segurança, é de reduzirmos os níveis de segurança para uma dimensão que seja suportável, que seja razoável, suportável comunitariamente. E qual dimensão seria essa? Eu tenho até inclusivamente proposto algumas medidas, algumas soluções. Eu creio que o problema não passa por restrições excessivas dos direitos fundamentais. Passa, por exemplo, pelo investimento em meios técnicos, logísticos, operacionais e científicos das forças de segurança e também das polícias de investigação criminal. Isso é decisivo. Isso é um investimento muito seguro, tenho dito sempre. Por outro lado, pode ter a ver também até com o reforço de meios humanos, de recursos humanos das forças de segurança. Tem a ver com uma melhor articulação entre os diversos segmentos das forças que lidam com o problema da segurança.
com as diferentes polícias. E pode ter a ver também com uma nova visão metodológica de atuação da polícia, nomeadamente da polícia de ordem pública, a polícia de segurança pública. Portanto, este conjunto de medidas que, se forem tomadas de forma sistematizada, articulada e de forma inteligente, é que podem levar a que, progressivamente, nós retomemos caminhos de mais segurança, ou, se quiser, de menos insegurança aqui no país. Mas também medidas de articulação com a atuação a nível local. Penso, por exemplo, na criação, pelo menos nos principais centros urbanos, de polícia municipal, de reforço de meios de vigilância no quadro da legalidade, sistemas de videovigilância, mas também uma participação responsável, consciente, pedagógica dos cidadãos, das associações e das comunidades organizadas nos diferentes bairros e cidades do país. E a nível externo, como examina a relação entre os diferentes povos e os seus fins? Se pensarmos na segurança externa, digamos, mas tem articulações com a segurança interna, ela tem a ver um pouco também com o impacto de fenómenos criminais relativamente novos, com o chamado crime transnacional, o crime organizado transnacional, com o terrorismo, os diferentes tráficos de droga, de pessoas, de armas, com a pirataria marítima. E um país como Cabo Verde, não só pela sua configuração geográfica, somos ilhas, mas também pela escassez dos nossos recursos, não podemos combater um certo número de fenómenos só com os recursos endógenos. Temos que ter uma cooperação muito forte, muito estreita, com parceiros internacionais, países estrangeiros e organizações internacionais. É por isso que neste momento nós, por exemplo, para a patrulha das nossas águas arquipelágicas, da nossa zona económica exclusiva, nós temos uma cooperação relativamente estreita com países como o Brasil, com os Estados Unidos, com Portugal, com a Espanha, mas também com algumas organizações internacionais. Esse caminho deve ser preservado e reforçado, porque o tráfico de drogas, se afeta a segurança externa, também tem um impacto do ponto de vista da segurança interna. Claro. Isto é, muitos dos nossos problemas de segurança interna, muitos segmentos da criminalidade que se verifica em Cabo Verde têm a ver com o tráfico ou o impacto do tráfico de droga aqui em Cabo Verde. Daí que essa perspectiva da cooperação penal, judiciária, internacional nesse domínio seja verdadeiramente importante, se não mesmo decisivo. E no papel do Presidente da República, o que é que, a seu ver, defenderia a nível de segurança interna? Como lhe disse, primeiro, como Presidente da República, insisto em que é uma grande prioridade do país reduzir os níveis de insegurança. Isso porquê? Por um lado, porque afeta a tranquilidade da vida das pessoas, restringe os níveis de liberdade em democracia, porque põe em perigo a liberdade, a vida e os bens das pessoas, dos cidadãos. Mas, por outro lado, também condiciona as próprias políticas de desenvolvimento do país. Se pensarmos, por exemplo, em que Cabo Verde nos últimos anos, neste momento e talvez no futuro, a nossa economia, em boa medida, tem como componente essencial o turismo. Se, inclusivamente, nós pensarmos e verificarmos que o turismo em Cabo Verde tem crescido e tendo em conta também ao facto de haver desvio de fluxos turísticos de países afetados de forma grave por fenómenos como o terrorismo e por muita insegurança, isso quer dizer que se nós quisermos fazer crescer o turismo, sobretudo um turismo mais sustentável, um turismo
mais diversificado, um turismo mais articulado com outros setores da atividade económica do país, com a cultura, com o artesanato, com a área chamada dos agronegócios. Nós temos que oferecer, vender um país estável, um país aberto, um país de democracia e um país com segurança. Porque um estrangeiro não vem de férias, não vem passear, não vem divertir-se a um país onde haja riscos fortes de ataques terroristas ou de ser vítima de um ataque, de um assalto, ou de a sua vida ou liberdade ser posta em perigo por delinquentes. Pois. Falando já das comunidades imigradas, Jorge Carlos Fonseca se apresenta como presidente sempre junto com as pessoas. Que espaço reserva às comunidades imigradas, incluindo São Tomé e Príncipe? Eu, nos 5 anos como Presidente da República, na medida das minhas possibilidades, e quando refiro a medida das possibilidades, incluo o fator financeiro ou orçamental, procurei manter um contacto estreito com as comunidades cabo-verdianas no estrangeiro. E pude visitar algumas. Estive com as comunidades em Portugal algumas vezes, estive, creio que 2 vezes nos Estados Unidos, estive uma vez no Senegal, já estive em Abidjan uma vez, contactos no Rio e São Paulo, na Itália, na Holanda. E aproveitei sempre, muitas vezes aproveitei a minha presença em fóruns internacionais, em cimeiras da União Africana, ou cimeiras da União Europeia-África, cimeira África-Estados Unidos da América, para ter esse contacto com as nossas comunidades. Isto porquê? Porque é um dever do Presidente da República, é um dever constitucional. O Presidente é o mais alto representante, não só do Estado, mas da nação. E se nós somos uma nação diaspórica, para usar uma expressão que talvez não seja bonita, mas é sugestiva, somos um país espalhado pelos todos os cantos do mundo. Se o Presidente que representa essas comunidades, o Presidente tem que estar com elas, acarinhá-las, saber como estão, conhecer os seus problemas, as suas exigências e trabalhar no âmbito das suas competências, em colaboração com o Governo, também em articulação com as autoridades dos países de acolhimento, para essas comunidades sejam o melhor integradas socialmente possível, para que possamos tentar resolver os problemas que afetam essas comunidades. E, sobretudo, tratando-se de comunidades, referiu-se ao caso de São Tomé e Príncipe, podia referir ao caso de Moçambique, outras comunidades que têm uma situação social mais complicada, deve o Presidente da República ter um olhar especial por elas, dialogar com o Governo, nomeadamente com o Ministério encarregado das comunidades, para que possamos amenizar as condições difíceis em que essas comunidades vivem. Mas também é um dever do Presidente. Mas as comunidades cabo-verdianas, de certo modo, no meu entendimento, contribuem para o engrandecimento de Cabo Verde. Contribuem, e já contribuíram para a sobrevivência do país, contribuem para a subsistência de muitas famílias em Cabo Verde, com as remessas e com as encomendas que mandam. As receitas das remessas migrantes constituem um elemento importante do ponto de vista das receitas globais do Estado de Cabo Verde. Mas, repare, as comunidades contribuíram para a independência do país, para a luta pela democracia de Cabo Verde. E são também um potencial, talvez ainda não particularmente trabalhado ou explorado no bom sentido da palavra, para contribuírem para os projetos de desenvolvimento de Cabo Verde numa perspectiva renovada. Não apenas no envio das remessas ou ajuda às famílias, mas também como investidores, de certa maneira, investidores externos, que participem em projetos de desenvolvimento. Há muitos cabo-verdianos com poupanças muito relevantes. E, por fim, diria que há uma dimensão simbólica, representativa. Nós somos um país pequeno. Somos 10 ilhas e com
500 e poucos mil residentes. Estando nós nos Estados Unidos, estando nós na Suécia, no Senegal, em Angola, na Guiné Equatorial, em Estocolmo, em Espanha, na Itália, isso cria uma imagem, uma ideia de que somos muito maiores do que aquilo que somos. Isto é, que somos um pequeno país, um corpo pequeno, mas com uma alma muito grande. Isto é, a imigração, as nossas comunidades dão-nos hoje uma capacidade de engrandecimento, uma capacidade de nos desenvolvermos, de nos afirmarmos no mundo e que não teríamos sem a presença delas pelos 4 cantos do mundo. Bom, já abordámos aqui a segurança interna, a segurança externa, comunidades imigradas, agora vamos falar das Forças Armadas. Muito se falou e disse, depois do episódio de Monte Jota, que modelo de serviço militar será válido para a vocação do país? Olha, a questão do modelo das Forças Armadas, da sua natureza, das suas funções no contexto e no momento em que nós vivemos, está na ordem do dia. Eu ainda há pouco tempo convoquei e reuni o Conselho Superior de Defesa Nacional, significativamente depois dos acontecimentos trágicos de Monte Jota. E na ocasião eu convidei não só os membros, de acordo com a lei, os membros do Conselho, mas também, como tenho essa faculdade, fiz muitos convites. Todos os antigos chefes de Estado-Maior das Forças Armadas, convidei os antigos chefes de Estado, personalidades conhecedoras, estudiosas das questões de estratégia militar, e procedemos a uma reunião muito serena, desapaixonada, não só sobre os acontecimentos de Monte Jota, mas também uma reflexão sobre aquilo que os acontecimentos de Monte Jota trouxeram para a ordem do dia. De que alguma coisa não estaria a correr bem nas Forças Armadas. E então, todos reconheceram a necessidade de se proceder a uma reavaliação do figurino das Forças Armadas numa democracia, Forças Armadas republicanas, num país arquipelágico, num país que não tem ameaças externas tradicionais, num país em que boa parte dos seus recursos e a sua própria economia para se desenvolver tem uma coisa a ver com o mar, e então algumas ideias são mais ou menos retidas, de que nós devemos ter umas Forças Armadas em que a componente virada para a defesa, proteção dos recursos marinhos, para a vigilância das nossas águas arquipelágicas, das nossas zonas económicas exclusivas, essa componente seja importante no conjunto dos diferentes segmentos das Forças Armadas. Isso creio que não acontece neste momento. Isto é, a importância da, chamemos, a Guarda Costeira. E pensamos, pois, que é um segmento que deve ser mais bem capacitado, mais bem valorizado. É o setor onde deve haver quadros muito especializados, onde a cooperação internacional também deve ser muito incentivada. Sobretudo porque o mar é fonte de recursos, é elemento de potenciação do desenvolvimento do país, mas também é elemento por onde surgem alguns perigos e algumas ameaças para a nossa segurança externa e a nossa segurança interna. Portanto, esse é um elemento importante. Mas também o reforço do caráter apartidário das Forças Armadas, transformadas cada vez mais em Forças Armadas verdadeiramente republicanas, ao serviço da democracia, Forças Armadas que cultivem os valores constitucionais, Forças Armadas também com capacidade operacional, não só para intervenção interna, mas também com capacidade de colaborar no plano internacional para operações ditadas por operações de manutenção da paz, outro tipo de operações que sejam ditadas por exigências da comunidade internacional, seja pelas Nações Unidas, pela União Africana ou pela CEDEAO.
nós pretendemos ter uma intervenção mais ativa, mais construtiva, nas instâncias africanas que fazemos parte. Há protocolos que têm a ver com a segurança e defesa, têm a ver com a União Africana e com a CEDEAO, e nós ainda não aprovamos, ou não aderimos, ou não ratificamos essas convenções internacionais. Isso pode implicar a participação de Cabo Verde em ações que impliquem a participação de forças armadas, de forças de segurança de Cabo Verde em teatros africanos. E, portanto, temos que estar preparados para isso e adaptar e adequar as nossas forças armadas a esses desafios novos. Para já, a nível da política externa, como é que está a nossa relação com os Estados Unidos da América? Para já, temos tirado proveito disso? Nós temos relações boas, são relações tradicionais, temos uma cooperação muito positiva. Basta nós pensarmos, por exemplo, nós termos beneficiado de 2 pacotes do MCA. Mas eu atrever-me a dizer que essas relações poderiam e poderão ser mais alargadas, mais extensas, mais fundas e mais eficientes. O que eu lhe estou a dizer, eu disse-o por sinal, numa cimeira África-Estados Unidos, que estive presente, que foi a convite do Presidente Obama. E eu fiz este discurso que estou a fazer nesta entrevista, na presença do Presidente Obama e dos chefes de Estado e do governo africanos. Fiz-lhe resumidamente, o historial das nossas relações. Que as relações entre Cabo Verde e Estados Unidos são fundadas também, têm um lastro histórico-cultural, tem a ver com a imigração cabo-verdiana para os Estados Unidos. Eu invoquei ao Presidente Obama na altura o facto de até eu ter familiares meus, até um avô meu materno, que saiu da Furna, da Brava, para New Bedford, e trabalhou em barcos pesqueiros, saiu muito novo, viveu nos Estados Unidos e morreu lá depois de 90 anos. E eu disse ao Presidente Obama que nós temos boas relações, temos uma cooperação muito boa, mas que talvez o discurso de que somos próximos, temos laços históricos, culturais e humanos muito profundos, mas também a circunstância de o Presidente Obama ter feito nessa cimeira o elogio da democracia cabo-verdiana, na presença de todos os chefes de Estado africanos. Eu disse-lhe, se nós somos um grande exemplo de democracia em África, para além disso temos relações histórico-culturais profundas. Eu creio que a cooperação, a colaboração entre os dois países deve ser mais estreita e, portanto, cada um de nós deve exigir mais nesse tipo de relacionamento. Digamos, é isso que é a minha ambição como Presidente da República, no âmbito de minhas competências e em cooperação com o Governo, mas também potenciando capacidades da nossa comunidade nos Estados Unidos. Não só os nossos imigrantes, mas uma vasta comunidade americana de origem cabo-verdiana. Nós temos cabo-verdianos ou americanos de origem cabo-verdiana que ocupam posições de destaque na economia americana, no sistema judicial, na administração e até no sistema político. Temos senadores, deputados, juízes cabo-verdianos, temos mayors, presidentes de Câmara, vereadores, e hoje em dia há cabo-verdianos a candidatarem-se a eleitos na administração e no sistema político americano. Portanto, nós temos que também ter com a nossa comunidade uma ligação muito estreita, de forma que, através deles, possamos explorar, no bom sentido, cooperação, não só cooperação, o Estado Federal Americano, a União com Cabo Verde, os diferentes Estados americanos, mas também as universidades, as fundações, as igrejas, as associações. Há um potencial enorme que pode servir para que o relacionamento norte-americano e cabo-verdiano seja aprofundado e isso venha em proveito do nosso desenvolvimento económico, social e cultural.
Jorge Carlos Fonseca, para que Cabo Verde seja um Estado atrativo e capaz de fixar os seus quadros, o que será preciso fazer? Olha, eu acho que nós temos é que, estando num mundo muito competitivo, estando num país onde temos índices de desemprego elevados, jovens à procura de uma alternativa, de um poiso, uma das coisas importantes é um esforço de qualificação da educação, do ensino. Qualificar. Eu creio que é um caminho que nós temos que seguir com determinação, com imaginação, porque só nos tornaremos um país atrativo e competitivo se tivermos quadros, uma economia competitiva, e para isso temos que ter pessoas competentes a todos os níveis, a nível de informática, das novas tecnologias, da matemática, do direito, das engenharias, e quadros competitivos e bem formados e competentes, não só para servirem de instrumentos para o progresso económico do país, mas até do ponto de vista de prestação de serviços internacionais. Isto é, nós não temos grandes recursos naturais. Se Cabo Verde diz que nós temos é que ter uma economia de serviços, de prestação de serviços, a nível de novas tecnologias de informação, a nível daquilo que tem a ver com o mar, portos, aeroportos. Portanto, nós temos que ter gente qualificada. E, portanto, eu sempre defendi a ideia de que, independentemente da democratização do ensino, que também é uma exigência, independentemente de nós podermos ter estabelecimentos de ensino superior, técnico-profissional, diferenciados, e essa diferenciação deve ser feita, temos que ter também a formação de ponta feita no país e, se for necessário, ser feita no estrangeiro. Portanto, o Estado tem que estimular e financiar, por exemplo, a formação pós-graduada de grandes capacidades nacionais, de jovens de grande capacidade. Se necessário, formá-los na Índia, nos Estados Unidos, na China, na Europa, onde quer que seja. E esses quadros poderão vir a Cabo Verde e potenciar a formação de novos quadros e de novas competências. Quer dizer, o caminho do Cabo Verde passa por ter um sistema de ensino de muito rigor e de muita qualificação a todos os níveis. Para terminar a nossa entrevista, qual é a mensagem que deixa ao eleitorado? Nós queremos todos uma democracia avançada e moderna, um Estado de Direito sólido. E para isso nós temos que ter instituições democráticas fortes também. As eleições são um elemento fundamental da democracia. No dia 2 de outubro, os cabo-verdianos vão escolher um Presidente da República. E o apelo que eu faço é o seguinte: todos os cabo-verdianos recenseados deverão ir às urnas para escolher aquele que consideram o melhor Presidente da República. Eu disse hoje numa visita aos mercados, muita gente me dizia: quem o fadiga está ganho, e esse tudo pago, e esse está ganho, que tem problema. Outros diziam: as eleições vão ser um passareira vermelha apanhó. E eu dizia: não, em democracia não há vencedores antecipados. Se vocês quiserem, se os cabo-verdianos quiserem, como parecem querer, que eu seja o Presidente de Cabo Verde durante um segundo mandato de 5 anos, é preciso que o digam e que me demonstrem nas urnas, depositando o seu voto. Portanto, eu digo a todos os cabo-verdianos: votem, porque é bom para a democracia, é bom para Cabo Verde.
E se quiserem escolher Jorge Fonseca para Presidente da República, se acham que eu sou o melhor Presidente para Cabo Verde, é preciso que o confirmem no dia 2 de outubro, através do voto. Só assim é que eu me sentirei também mais confortado, com mais força, para poder ser, de facto, um moderador, um árbitro e um fator de equilíbrio do sistema político. E, portanto, votar em Jorge Carlos Fonseca é como dizer sim à democracia, sim à justiça social, sim ao poder local, sim à Constituição e dizer sim a Cabo Verde. Muito obrigada, Jorge Carlos Fonseca, por estar aqui hoje connosco. Muito obrigado, foi um gosto. Obrigada para si também. Fique sempre muito bem aí desse lado. Presidenciais 2016.